Fala, meu querido, como é que você tá? Você tá bom ou não? Vamos bater um papo hoje sobre precificação. Como que você faz hoje para precificar seus sistemas? Vamos supor que o kit custa 20 mil. Quanto que você coloca em cima desses 20 mil para emitir a sua nota fiscal? Como que você calcula o valor da sua nota fiscal? Se você der, por exemplo, 5% de desconto, você sabe me dizer quanto que você come da sua margem de lucro dando esse 5% de desconto? Já te adianto que não é 5%. Quando você dá 5% de desconto sobre o valor total, você come muito mais do que 5%. Vamos bater um papo sobre isso depois da vinheta, então. Mentira, não tem vinheta não. Vamos direto para o conteúdo. Por que que você deve se preocupar com precificação? Porque você precisa saber, primeiro, quanto que vai sobrar de dinheiro da sua venda. Você não pode trabalhar no escuro. Vai lá, vende, coloca o preço para cobrir o preço do concorrente, sai gastando com material CA, com refeição para o instalador, não sei o que, e aí vê quanto sobra no final. Não dá para trabalhar assim. Você tem que saber, pelo menos ter uma previsão, saber exatamente de física. Às vezes você precisa comprar um negócio a mais ou não ali na hora da instalação, mas precisa ter uma previsão boa de quando você vai ter sobrando dessa venda. Se não, cara, isso aí pode ser a diferença entre você estar crescendo ou estar quebrando, porque ficar no 0 a 0 ninguém fica. Difícil ficar no 0 a 0, que seja por centavos. Ou você está subindo ou você está descendo. 0 a 0 não existe, beleza? Você precisa saber também se você pode dar desconto ou não. Tem gente que defende que dar desconto não é uma tática boa, né? Que você se posiciona, o meu preço é esse, eu sou uma empresa boa, não dou desconto. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar com desconto, porque desconto, querendo ou não, o ser humano, principalmente o brasileiro, gosta daquela sensação de que saiu tirando vantagem. Então, dar desconto pode ser uma tática. Você joga o preço lá em cima, depois você dá um desconto. Mas quanto de desconto você pode dar sem acabar com a sua margem de lucro? Vamos conversar sobre isso nesse videozinho aqui. Toda vez que você realiza uma venda de energia solar, você emite duas notas fiscais, ou pelo menos deveria, né? Ou aí que o leão vai pegar. Você emite uma nota fiscal de venda de produto, né? Que você vai vender o kit, etc. E uma nota de prestação de serviço, que seria o serviço de projeto e homologação e o serviço de instalação. Você precisa saber precificar muito bem essas notas fiscais para você não sair no prejuízo. O que você precisa pagar com o valor que você recebe do cliente? Quando você faz uma venda, você emite duas notas fiscais, uma de produto e uma de serviço. A soma das notas fiscais é o preço de venda, beleza? E aí, esse preço de venda é o valor que o cliente vai te pagar. Com esse valor que você recebe, o que você paga com esse valor? Você vai ter que pagar os custos, vai ter que pagar o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição de cliente. Ah, Gustavo, mas eu não invisto em marketing, eu não faço tráfego, eu não faço panfleto, eu não faço rádio, eu não faço nada. Meu CAC é zero. Não é zero seu CAC. Você pega o carro para visitar cliente? Se você pega o carro para visitar cliente, seu CAC já não é mais zero, porque você está gastando combustível, tem desgaste do carro. Então você precisa reservar um valor da nota fiscal, um valor da venda para pagamento de CAC, tá? CAC é tudo que você faz de investimento de marketing, é o que você gasta para ir atrás de cliente, basicamente. Comissão de vendedor entra no CAC, beleza? O que mais que você tem que pagar? Você tem que pagar imposto. Toda vez que você emite uma nota fiscal, você tem que pagar uma guia de imposto em cima daquele valor da nota fiscal. E aí depende do seu faturamento. Quanto maior o faturamento, depende se você está no Simples ou não. Geralmente o pessoal está no Simples, né? A maioria das empresas. Você precisa pagar despesas fixas, tá? Já já vou te explicar qual é a diferença de despesas fixas e custo. E você precisa pagar você mesmo, que é sobrar um dinheiro para a empresa, margem líquida, que é o lucro que realmente sobra, tá? Vamos então ver qual que é a diferença entre custos e despesas fixas. Vamos começar pelas despesas fixas. O que é uma despesa fixa? Despesa fixa é o seguinte: se você não vender nada, se você tiver faturamento zero, o que você ainda precisa pagar? Não é aquela despesa que é igual, fixa não quer dizer que ela é igual todo mês. Por exemplo, o aluguel é igual todo mês. Mas, por exemplo, a energia, você não tem que pagar a fatura de energia mesmo que você não venda nada? Você não tem que pagar a fatura de água mesmo que você não venda nada? E elas não são iguais, não são fixas. Elas variam um pouquinho mês a mês, mas é uma despesa fixa. Despesa fixa é tudo que eu preciso pagar mesmo que eu não venda nada. Beleza? Então, você vai abrir o Excel, vai botar lá linha a linha e vai começar. Contador, energia, água, aluguel, site, alguma ferramenta de CRM, alguma assessoria, por exemplo, que você contrate todo mês. E vai colocando. Advogado para fazer contrato, não sei. Folha de pagamento. Tudo que você precisa pagar mesmo que você não venda nada. Beleza? Isso é despesa fixa. O que é custo? Pode entender como custos de produção. É tudo que está envolvido com a entrega do que você vende. Pensa assim, para te ajudar a entender o que é custo ou não. Então, vamos supor que você tem uma despesa lá.
Tá? Se eu tirar essa despesa, se eu sumir com essa despesa, eu consigo entregar minha venda, minha solução? Por exemplo, refeição de instalador. Se eu tirar a refeição do instalador, eu consigo entregar minha solução? Se o instalador consegue subir no telhado e fazer a instalação sem não almoçar? Não consegue, né? Se você tirar o kit, por exemplo, o kit é uma despesa. Se eu tirar o kit, eu consigo entregar minha solução? Não consegue. Se você tirar, por exemplo, vamos supor que você contrata um engenheiro, você não tem engenheiro na empresa, você terceiriza o serviço de projeto homologação. Se você tirar esse custo, você consegue entregar a solução? Não consegue. Então é isso. Custo é tudo que está envolvido com a entrega. Todo tipo de despesa que está envolvido com a entrega. Se você tirar a energia, por exemplo, cortou a energia lá do seu escritório. A energia não, é um péssimo exemplo porque você precisa do computador para o seu projeto. Mas a água, por exemplo. Vamos supor que cortou a água. Você consegue entregar a sua solução? Consegue. Fica sem tomar água, faz o projeto, o instalador vai lá e aí ele ainda almoça, tá? O almoço dele você não tirou, você tirou a água do escritório. Se você parar de pagar contador, você consegue instalar? Consegue. Então o contador é uma despesa fixa e não um custo. Beleza? Outra forma de você pensar o que é custo. Se você vender mais, geralmente quando você aumenta o faturamento, o custo aumenta proporcionalmente. Então, por exemplo, você vendeu um sistema, você tem um custo ali de kit. Se você vendeu 10 sistemas, você tem um custo 10 vezes maior de kit. Geralmente é isso. Se você fez um projeto, você tem um custo ali com o projetista. Se você fez 10 projetos, você tem 10 vezes aquele custo com o projetista. Então, o custo é tudo que está envolvido com a entrega. E despesa é tudo que você precisa pagar mesmo que você não venda nada, beleza? Isso aí você precisa ter muito bem detalhado aí. Não muito bem detalhado, mas minimamente detalhado, tá? Se você for se pegar o mínimo detalhe, você não vai fazer, você vai desistir, que você vai ficar maluco. Mas se você não fizer também, você vai quebrar. Uma hora as contas vão parar de fechar. Então você precisa ter o mínimo aí, beleza? O que eu recomendo que você faça para facilitar o processo? Lembra que a nota fiscal ela tem que pagar custo CAC imposto, despesa fixa e precisa sobrar uma margem líquida, tá? Então o que você vai fazer? Você vai definir uma porcentagem fixa para CAC, despesa fixa e margem. O que é isso? Significa o seguinte, toda venda que eu fizer, toda nota fiscal que eu emitir, X% dessa nota fiscal vai ser para pagar CAC, Y% dessa nota fiscal vai ser para ficar de reserva para pagar minhas despesas fixas e Z% dessa nota fiscal que eu emitir vai ser para sobrar de margem líquida. Então você define essas porcentagens para ficar mais fácil de você calcular o preço de venda. Como que você vai calcular então o preço da nota fiscal? Você vai primeiro calcular os custos, beleza? O que é custo de nota fiscal de produto, por exemplo? Nota fiscal de produto vai ser os custos, geralmente, o kit, o frete e o material CA e de infraestrutura para você fazer a instalação. São basicamente esses três os custos da nota fiscal de produto. Da nota fiscal de serviço, o que seriam os custos? Seriam os custos com projeto e homologação e os custos com instalação. Esses são um pouquinho mais complicados de calcular. Porque o custo com projeto e homologação, você precisa calcular a hora do projetista. Custo com instalação, você precisa calcular a hora do projetista também. Aí no projeto de homologação, você tem que considerar que o cara vai lá fazer vistoria, tem um deslocamento. Na instalação, você precisa considerar deslocamento, talvez hotel se for longe, refeição. Então, assim, é um custo um pouquinho mais complicado de calcular, mas dá para calcular, beleza? Então, como que você faz? Você calcula primeiro os custos da nota fiscal que você quer emitir e depois você aplica as porcentagens que a gente acabou de definir, de CAC, despesa fixa e margem líquida. Por que eu não coloquei o imposto aqui? Porque o imposto sempre vai ter e é uma alíquota fixa. Você calcula na tabelinha lá e você sempre coloca ele. Vamos fazer um exemplo numérico para você entender melhor isso daqui? Como que era o processo? Primeiro calcula os custos, depois aplica as porcentagens definidas, né? Então vamos primeiro definir as porcentagens, antes de calcular os custos. Quais que vão ser as porcentagens? 1% de CAC, 10% de despesas fixas, 10% de margem líquida e 4% de imposto. Essa de imposto não é você que escolhe, tá? Consulta a tabela lá, se você tiver no Simples, consulta a tabela Simples, ou pergunta pro seu contador, ele vai te falar. Mas essa daqui você não escolhe, as 3 de cima você escolhe. Essa aqui, você tem que colocar que é. O que isso significa? Quando você for emitir a nota fiscal de produto, o valor da nota fiscal, com esse valor, 1% dele você vai pagar CAC, 10% você vai reservar para pagar as despesas fixas, 10% você vai guardar de lucro e 4% você vai pagar de imposto. Beleza? Então deu 25% aqui. O que você vai fazer?
Esses 25% para você calcular o valor da nota fiscal, valor da nota fiscal, ele é o custo menos as porcentagens que você achou aqui. Você vai calcular o valor dos custos, que está aqui, ó. Calcule os custos, aplica as porcentagens. Então, você vai calcular os custos. Como que você aplica as porcentagens? Desse jeito aqui. Valor da nota fiscal, os custos que você calculou, dividido por 1 menos essa porcentagem aqui. Ok? Vamos fazer isso no Excel? O melhor lugar para fazer isso é no Excel. Vamos para lá, então. Ó, a gente está aqui, uma planilhinha que eu fiz. Custos de produção da nota fiscal de produto. Lembra que eu falei? Geralmente é kit, frete e o material que você usa ali para fazer a instalação. Material elétrico e infraestrutura. Vamos supor que o kit é 15 mil, R$500 de frete. E aí de infra, ao invés de você ficar calculando projeto a projeto, é melhor você falar assim, de todos os custos que eu tenho. Agora eu não estou falando de preço de nota fiscal, estou falando do total de custos, tá? De todos os custos que eu tenho. O que é isso? Kit, frete e material. Desse bolo. Quantos por cento geralmente eu gasto com material elétrico e infra? Você pode colocar aí, por exemplo, 3, 4%. Então, assim, você não precisa ficar calculando esse valor. Você vai lá no fornecedor, pega o valor do kit, pega o valor do frete, aplica a porcentagem que você definiu de material elétrico e CA, e aí você acha o total de custos. Beleza? A lógica é a mesma. Para você aplicar a porcentagem, você soma os valores que você tem inteiro, que é kit e frete, e aí divide por 1 menos a porcentagem que você definiu. Se você fizer isso, você vai chegar no total de custos, ok? Vou voltar lá no documento, no slide, para você entender isso daqui. É exatamente isso, ó. Você vai somar o kit e o frete, beleza? E aí vai dividir por 1 menos o porcentagem de material CA. Aí você vai achar o valor total de custos, tá? A lógica é a mesma, ok? Vamos voltar lá para a planilha então. Assim fica mais fácil. Se você for fazer conta, quanto que eu vou gastar de cabo, quantos reais eu vou gastar de material elétrico CA por orçamento, você vai ficar maluco. É melhor você definir uma porcentagem e aí você calcula automaticamente, beleza? Ok. Encontramos o valor total dos custos. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá para a gente lembrar. Achou o valor dos custos, a gente vai aplicar as porcentagens definidas. O que a gente definiu de porcentagem? CAC, despesa fixa e margem líquida, e o imposto que você não define, mas ele existe, beleza? A gente vai aplicar ele. Vamos lá para o Excel. O que a gente vai ter aqui? O CAC 1%, imposto, coloquei 4%, reserva para pagamento de despesa fixa 10%, reserva de margem líquida 10%, e aqui você calcula. Como que você calcula isso se você for fazer a planilha aí? Lembra da lógica que eu falei lá? Acha o valor, divide por 1 menos a porcentagem. Qual que é o valor dos custos? Está calculado aqui, ó, 15.979. Como que você calcula o preço da nota fiscal? Você vai pegar, olha a fórmula aqui, ó, pega o valor dos custos que você calculou, divide por 1 menos 1%, menos 4%, menos 10%, menos 10%. Essa é a fórmula aqui, ó. Beleza? Se você fizer isso, você vai achar o valor da nota fiscal. O que significa esses 21.306? Significa que, para você vender um kit de 15 mil, pagando o frete de 500 e pagando esse material elétrico ICA de 3%, você precisa colocar esse valor aqui. Por quê? Porque desse valor aqui, você precisa tirar o pagamento do CAC, precisa tirar os impostos, precisa tirar um pouco de dinheiro para te ajudar a pagar as despesas fixas, né? Aluguel, energia, água, computador, celular, internet, beleza? Precisa sobrar um dinheiro, você precisa crescer, você precisa ter lucro, empresa serve para dar lucro, então precisa dar lucro, e aí assim você compõe o valor da sua nota fiscal. E aqui as porcentagens, tá? Se você somar, você vai ver que vai dar 100%. 10% da nota é para margem, 10% para despesa fixa, 4% imposto, 1% CAC. E aqui, ó, 70% da nota é kit, 2% é frete, 2% é material elétrico CA. Se você der 5% de desconto, por exemplo, qual que é a sua margem líquida aqui nessa nota? Dos 21 mil, 2 mil é sua margem líquida, ok? Vamos colocar aqui então, margem líquida. Aqui a gente vai colocar desconto. Ó, vamos deixar zero, beleza? Desconto é zero. Então você está oferecendo a 21.306. Aí o cliente fala, me dá 5% de desconto. Você fala, beleza, eu vou te dar 5% de desconto. Aí você vai pensar, 5% de desconto não vai fazer tanta diferença assim, né? Olha só a margem líquida, ela era 2.131. Se você der 5% de desconto, sua margem líquida cai para 1.065. Você sabe quanto que é de diferença isso aqui? Quanto que você perdeu de margem líquida? Você perdeu 50% de margem líquida. Beleza? Se você dá... Vou voltar aqui, ó. Zero. Se você der 1% de desconto, você perde 10% de margem líquida.
Se você der 5% de desconto, você perde 50% de margem líquida. Se você der 10% de desconto, você não ganha nada para vender esse kit. Então, um descontinho de 5% que você dá é metade do seu lucro que você está jogando no lixo. Beleza? Por isso que é importantíssimo você saber precificar muito bem a sua nota fiscal. Você ter um controle de quanto que você tem de dinheiro, quanto que você tem de barganha ali, tá? O ideal aqui seria o seguinte: você quer chegar lá na hora e barganhar com o cliente, então ao invés de colocar 10, você coloca 15, por exemplo. Aí você mostra um preço maior, 22.828, o cara fala, dá um descontinho, aí você dá 5%, beleza, continua ganhando ali. Mas, 5% você perde 33% de margem, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma ferramenta que eu sempre mostro aqui, que é o Propossol, tá? O Propossol vai precificar isso daqui para você. Aqui tem outros detalhes de projeto de homologação e instalação, mas isso aí vai ficar para outro vídeo. Eu só quero mostrar para você o seguinte. Você vem aqui, dimensionou o sistema, dimensionamento tá ok. Você vem para precificação. O que você precisa preencher na precificação? Preço do kit, preço do frete, a distância para você ir lá fazer a visita técnica, vamos supor que seja 5 km, e pronto. Você clica em precificar, ele já vai precificar tudo para você. Olha aqui, a nota de produto que a gente estava conversando até agora. 15 mil de frete, 15 mil de kit, 500 de frete, 479 de material CA. Aí tem aqui 1% de CAC, imposto, reserva, margem líquida. Tá aqui o valor da nota. Beleza? Só uma palhinha assim do que seria o Propossol. Se você quiser conhecer o Propossol, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir. Chegou até aqui e não curtiu, né? Curte aí que você me ajuda bastante. E até mais, velho.